Vestíbulo cerebelo, espinocerebelo e cérebro cerebelo. Agora que eu já passei 2 vídeos te explicando conceitos básicos sobre a anatomia macromicroscópica do cerebelo, finalmente nesse terceiro vídeo a gente pode entender direito as conexões que ele faz com o restante do sistema nervoso central e, consequentemente, essas divisões funcionais que são criadas a partir disso. Lembra que eu te disse lá no primeiro vídeo dessa série sobre a macroscopia cerebelar, que é a divisão do cerebelo em lobos, como a gente está vendo aqui, lobo anterior em vermelho, lobo posterior em verde e lobo flóculo nodular ou lóbulo flóculo nodular em azul, nessas 3 vistas aqui, superior, inferior e pela face medial do cerebelo, acoplado ali logo atrás da ponte do bulbo do tronco encefálico, né? Eu te falei que essa daqui é uma divisão puramente anatômica e que não necessariamente corresponde ao que já se sabe hoje sobre a fisiologia do cerebelo. Mas tem uma exceção, que foi meio coincidência mesmo, que é o lobo flóculo nodular, esse menorzinho aqui em azul, que a gente vê aqui pela face inferior e vê esse pedacinho dele aqui no corte da face medial. Ele realmente é uma parte bem pequena do cerebelo, mas é uma parte que dá pra ver que é distinta, mesmo na macroscopia. Ele realmente parece ser uma parte meio separada do resto, do ponto de vista macroscópico, como a gente já viu, e no fim das contas ele realmente é um componente funcional distinto mesmo. Acabou coincidindo então que o lobo ou lóbulo flóculo nodular realmente corresponde a esse braço funcional que é o vestíbulo cerebelo. Não só isso, mas estruturas análogas ao lobo flóculo nodular são encontradas em formas de vida muito mais primitivas, com versões muito mais antigas do que viria a ser o nosso sistema nervoso central como ele é hoje. E por isso, por essa perspectiva evolutiva, essa região do lobo flóculo nodular, aqui em azul, recebe também o nome de arquicerebelo, porque é a porção mais antiga de todas evolutivamente falando. E ela recebe ainda um outro nome que resume o foco do seu papel funcional, que é esse aqui, vestíbulo cerebelo. Ou seja, todos esses 3 nomes são usados para se referir a uma mesma coisa, lobo flóculo nodular, ou vestíbulo cerebelo, ou arquicerebelo. É só que lobo flóculo nodular é o nome dado por aquela divisão anatômica macroscópica do cerebelo, arquicerebelo é o nome dado pela perspectiva filogenética, ou seja, o estudo evolutivo de comparação das espécies, e por fim, vestíbulo cerebelo é o nome dado pelo ponto de vista das divisões funcionais do cerebelo. Nesse caso, as 3 coisas coincidiram, e por isso, no fim das contas, os 3 nomes são usados para se referir à mesma coisa. Essa é a única região do córtex cerebelar que em nenhum momento se liga com aqueles núcleos profundos do cerebelo. Os axônios dos neurônios de Purkinje dessa região vão até o tronco encefálico se conectar diretamente aos núcleos vestibulares. Veja bem, isso é um dado muito importante. A gente tem aqui então, saindo do córtex cerebelar do lobo flóculo nodular, aquelas células de Purkinje que a gente viu no último vídeo, elas atravessam aqui o pedúnculo cerebelar inferior e vão parar naquela área vestibular, no assoalho do quarto ventrículo, onde ficam os núcleos vestibulares. Existe essa conexão direta aqui, daí esse nome vestíbulo cerebelo. Essa relação do lobo flóculo nodular com o sistema vestibular do tronco encefálico é realmente uma relação muito íntima, por assim dizer. E essa relação faz todo sentido, considerando que o sentido vestibular é também um dos sentidos mais primitivos de um ponto de vista filogenético. De uma forma didática, geralmente a gente resume o sistema vestibular como responsável pelo equilíbrio, mas é claro que isso é um certo reducionismo. Equilíbrio é um conceito mais complexo e que vai além do sistema vestibular. Equilíbrio adequado no ser humano depende também de sensibilidades somestésicas, da visão, de certa forma até um pouco da audição também. O sistema vestibular participa sim desse processo todo, é essencial para ele, e por isso lesões nesse sistema geram sintomas de desequilíbrio, grosseiramente falando, que são as famosas síndromes vestibulares, que muita gente insiste até hoje em chamar de labirintite, por mais inadequado que seja esse termo. Depois eu vou fazer um vídeo só para falar sobre isso. Só que o sistema vestibular, na verdade, é o responsável pelo nosso sentido da gravidade. Como eu falei, é um dos sentidos de orientação mais antigos nos seres vivos, porque ele é basicamente uma forma do sistema nervoso saber 2 informações, a aceleração linear e a aceleração angular daquele organismo. Ou seja, primeiro se o corpo está em movimento ou está parado, e segundo, em qual angulação o corpo está em relação ao meio externo. É o sentido da gravidade, porque é dela que dependem essas variáveis.
Esse foi um dos primeiros sentidos de orientação, se não o primeiro, a surgir nos primeiros seres vivos que conseguiam se movimentar de forma autônoma, sem depender de fatores externos como as correntes do oceano. A gravidade do nosso planeta é uma constante muito mais confiável em termos de orientação do que a visão, por exemplo, que dependia da luz do Sol ou das outras estrelas, que nem sempre era algo bem disponível, ainda mais no fundo do mar. Eu estou entrando no mérito dessa discussão toda para você entender a dimensão do quão antigo é o sistema vestibular e do quão essencial ele é para que qualquer organismo consiga se orientar no espaço com um mínimo de estabilidade. E por isso, por ser tão antigo, que o vestíbulo cerebelo é também a porção mais antiga do cerebelo, daí esse nome arquicerebelo. Tem fibras do nervo vestibular que vão diretamente até o córtex cerebelar dessa região, formando parte daquelas fibras musgosas que a gente comentou no último vídeo. Nesse caso, do grupo de fibras musgosas que vão até o lobo flóculo nodular. O restante é composto pelas fibras dos próprios núcleos vestibulares, que receberam o restante das fibras dos nervos vestibulares, deram ali uma processada inicial nessas informações e repassaram aqui para essa região do cerebelo. Dessas fibras que eu desenhei aqui então comunicando o lobo flóculo nodular com essa região dos núcleos vestibulares no tronco encefálico, tem tanto fibras indo quanto vindo, é uma comunicação recíproca entre as duas áreas. Mas lembre-se que os núcleos vestibulares não mandam informações só aqui para o cerebelo, né? Eles se comunicam também com outras regiões do tronco encefálico e da medula espinhal, mas através das respostas inibitórias dessas células de Purkinje que eu já te mostrei no último vídeo, que são neurônios GABAérgicos, o vestíbulo cerebelo modula continuamente a atividade nesses núcleos vestibulares. Então a atividade nessa região é intimamente modulada pelo vestíbulo cerebelo. É aquela coisa do cerebelo como um órgão de coordenação, que eu já falei aqui várias vezes. O cerebelo é um órgão de consultoria terceirizada, e nesse caso o lobo flóculo nodular se foca na coordenação dessa atividade dos núcleos vestibulares, permitindo assim um funcionamento mais adequado do sistema vestibular, que gera o nosso tão importante sentido da gravidade. E saiba que essas conexões dos nervos vestibulares e dos núcleos vestibulares com o cerebelo acontecem então através dos pedúnculos cerebelares inferiores. E são todas vias ipsilaterais, ou seja, o nervo vestibular e os núcleos vestibulares de cada lado enviam informações ao mesmo lado do lobo flóculo nodular. E é aí que a coincidência acaba. O lobo anterior e o lobo posterior, infelizmente, não são divisões muito boas se a gente for analisar as funções do cerebelo. Até pouco tempo atrás, as pessoas tentavam insistir um pouco que tinha sim uma certa divisão entre esses dois lobos, pelo argumento de que existiria um mapa somatotópico em cada um deles, e daí nesse caso eles cumpririam papéis distintos na aferência cerebelar, mas hoje já se sabe que não é bem assim. Mapa somatotópico é um conceito bem importante que você saiba mesmo. Isso significa uma representação do corpo, tipo um mapa mesmo, daí mapa somatotópico significando mapa do corpo. Existem vários mapas somatotópicos no encéfalo, como aqueles homúnculos de M1 e de S1, as áreas motora e somestésica primárias. E no cerebelo também tem esses mapas, não é isso que estava errado no nosso conhecimento de 15 anos atrás. É só que aqui no caso são mapas somatotópicos fragmentados, ou fraturados, se a gente for traduzir literalmente como se diz em inglês. É aquela coisa que eu falei no último vídeo. O córtex cerebelar, na verdade, é formado por uma população imensa de neurônios que ficam conversando entre si para chegar a um consenso final. Eles recebem uma quantidade de fibras 40 vezes maior do que a quantidade de fibras que eles emitem no final, a resposta que eles geram no final, porque o papel deles é coordenar a qualidade das ações do restante do sistema nervoso central. E mais uma vez faz todo sentido que isso seja assim, porque os mapas somatotópicos se repetem algumas vezes ao longo do córtex cerebelar, como se cada região do cerebelo tivesse uma cópia dessas plantas do corpo, que nem a planta de uma casa, para consultar durante o processamento das informações recebidas. A única constante que você pode reparar aqui nesse esquema, apesar de os mapas somatotópicos se repetirem, é que o esqueleto axial fica sempre no centro e o esqueleto apendicular fica mais lateral. Isso é sim um dado importante, tanto que é um definidor das funções das outras duas divisões funcionais do cerebelo, além do vestíbulo cerebelo que a gente já falou, que são o espinocerebelo e o cérebro-cerebelo. E é sobre isso que a gente vai falar agora então. Muita gente nos pergunta quais livros a gente recomenda para estudar, qual referência bibliográfica a gente usa e tudo mais. As referências bibliográficas tem aí na descrição de cada vídeo, mas principalmente depois que eu fiz aquele vídeo discutindo sobre livros
em medicina serem já lançados desatualizados e as limitações que livros físicos têm, teve muita gente perguntando, tá, mas então quais que vocês recomendam? Que livros que vale a pena? Quais que dá pra gente pegar pra estudar, que são melhores? E aí a gente organizou uma lista dos livros que a gente recomenda dentro dos ciclos básicos da medicina. Desde neuroanatomia, neurofisiologia, anatomia geral, fisiologia geral, passando ali por imunologia, microbiologia, patologia, histologia, citologia, genética, a gente vai incrementando essa lista aí com o tempo, para cobrir também depois os ciclos intermediários, a parte das clínicas, os livros de medicina de uma forma geral. E daí lá no nosso site, por esse link aqui, ó, teoriadamedicina.com.br, indo na aba livros, você encontra uma listagem que a gente fez organizando direitinho esses livros que a gente recomenda e os links para você comprar pela Amazon, se você quiser, tanto os e-books quanto os livros físicos, dependendo do que você prefere e dependendo às vezes se tem ou não disponível cada formato também. Se você fizer uma compra por esses links, você ajuda também a manter aqui o nosso canal, porque a gente precisa comer e também eu preciso comprar uns jogos de videogame aí pra jogar de vez em quando, né? Ninguém é de ferro, né, cara? Então se você quer apoiar o projeto e também já estava pensando em comprar um desses livros aí, vê ali pelos nossos links que tá tudo bem organizado e te ajuda também a decidir quais livros aí valem a pena, beleza? Bom, agora então esquece aquele primeiro lobo flóculo nodular. Daqui pra frente tudo que eu vou falar serve pro restante do cerebelo, que naquela divisão macroscópica a gente tinha chamado de lobos anterior e posterior. Essa porção do cerebelo, que é a maior porção, do ponto de vista funcional é dividido em zonas verticais. Isso é uma baita ironia, né? Os anatomistas criaram essas divisões horizontais com base na macroscopia do cerebelo, só para no futuro a gente descobrir que na verdade as divisões funcionais do cerebelo são faixas verticais e não horizontais. Daí você vira para os anatomistas que inventaram isso aqui e diz: errou! Existem então 3 faixas verticais. A faixa medial é o verme, que daí sim é um ponto de referência macroscópico que tem mesmo uma função distinta. Essa região central aqui que parece uma lesminha mesmo, ou parece um verme, daí o nome, verme ou em latim vermes, que é essa região que atravessa o lobo anterior e o lobo posterior, não depende disso. A única parte que eu tô querendo deixar de fora aqui é essa partezinha do verme que faz parte do lobo flóculo nodular. Isso daqui, essa parte toda aqui é diferente. Te disse para esquecer isso daqui. Vamos ver só o restante do lobo posterior e lobo anterior, certo? Então isso daqui é o verme ou vermes se você estiver se sentindo particularmente pomposo querendo falar em latim. De cada lado do verme existe ainda uma outra faixa vertical funcionalmente distinta, que nesse caso recebe o nome de paraverme. Aqui de cada lado do verme, então, paralelamente a ele, tem a região do paraverme, que é um nome bem óbvio porque fica do lado do verme, recebendo também o nome de zona intermediária ou intermédia, porque de fato ela fica no meio do caminho entre as duas outras, que seriam o verme e a que eu vou falar agora, que é o restante do cerebelo, representando na verdade a maior parte, o maior volume de todas as 3 regiões, que são as zonas laterais dos hemisférios cerebelares, que é aqui todo o resto nas laterais dos hemisférios. Vendo aqui por baixo fica bom de ver como que o paraverme é só um pedacinho mais próximo aqui do verme, e daí todo esse restante aqui nas zonas laterais é a terceira divisão funcional do cerebelo. Mesma coisa aqui nessa posição de lobo anterior, a parte do verme, a parte do paraverme e as zonas laterais. Paraverme, zona lateral. Nós temos então essas 4 zonas do cerebelo. A primeira do lobo flóculo nodular, que a gente já tinha comentado que equivale ao vestíbulo cerebelo, o verme e o paraverme, ou zonas intermediárias ou zonas intermédias em conjunto, formam o espinocerebelo, porque como a gente vai ver, a comunicação deles é basicamente com estruturas da medula espinhal e do tronco encefálico, e por último as zonas laterais dos hemisférios cerebelares, que constituem o cérebro-cerebelo, porque elas são a parte do cerebelo que mantém comunicação com o cérebro. Lembrando que cérebro é o termo usado para se referir ao conjunto do telencéfalo mais diencéfalo. Nesse caso, o cerebelo recebe informações do córtex cerebral através de núcleos especializados no tronco encefálico, como a gente vai ver mais adiante, e envia informações de volta ao córtex cerebral através do tálamo do diencéfalo. E daí, como o espinocerebelo apareceu depois daquele vestíbulo cerebelo na evolução das espécies, mas antes do cérebro-cerebelo, ele é chamado também de paleocerebelo, que seria algo também mais antigo, mas no meio do caminho. E o mais recente, evolutivamente falando, que é o cérebro-cerebelo, recebe o nome filogenético de neocerebelo. Então, aquicerebelo é a mesma coisa que vestíbulo-cerebelo,
paliocerebelo é a mesma coisa que espinocerebelo e cérebro-cerebelo equivale a neocerebelo, sendo que esses são os nomes funcionais para se referir a essas zonas do cerebelo, o lobo flóculo nodular sendo a única zona horizontal e daí essas 3 divisões verticais do restante do cerebelo, verme, paraverme, zonas laterais. Então agora a gente precisa saber da aferência do circuito intrínseco e da eferência envolvidos em cada um desses componentes aqui, do espinocerebelo e do cérebro-cerebelo, porque eu já te falei do vestíbulo-cerebelo que é bem simples. O vestíbulo-cerebelo basicamente recebe e envia informações aos núcleos vestibulares do tronco encefálico. Ele não usa nenhum daqueles núcleos profundos do cerebelo. É como se os núcleos vestibulares fossem os núcleos profundos dele, só que daí nesse caso removidos, estão do lado de fora do cerebelo, estão lá no tronco encefálico. Agora, para esses dois aqui, espinocerebelo e cérebro-cerebelo, a conversa é um pouco mais complexa. Então agora vamos focar no espinocerebelo, que é o paliocerebelo. Coloquei aqui uma figura nova para você ver, de um corte axial do cerebelo com a ponte adiante. Então aqui é como se a gente estivesse pegando um corte assim nessa figura aqui, e olhando de cima para baixo, com a ponte aqui na frente e o cerebelo aqui atrás, e pegando pela via contrária, se eu fizesse um corte aqui nessa figura e estivesse vendo a parte de dentro, a face medial dessa estrutura, daria essa figura aqui. Bom, então espinocerebelo, ou seja, cerebelo ligado à medula espinhal. Nesse caso isso é um pouco simplificado, porque na verdade espinocerebelo recebe também informações dos núcleos dos nervos cranianos no tronco encefálico. Então, assim, o mais correto é pensar nisso como o cerebelo ligado aos operários do sistema nervoso central, naquela metáfora do sistema nervoso central como uma empresa que eu falei lá no vídeo sobre macroscopia cerebelar. E os personagens da aferência dessa história aqui, a gente já falou aqui no canal, lá no vídeo sobre o sistema somestésico e as vias ascendentes da medula espinhal. Só para te lembrar agora, existe uma modalidade sensitiva chamada propriocepção inconsciente. O que acontece é que alguns daqueles neurônios pseudonipolares dos gânglios sensitivos da medula espinhal fazem sinapse com uma região na base da porção posterior do H medular, conhecida como núcleo dorsal, ou núcleo torácico posterior, ou ainda coluna de Clark. Dessa região e de algumas outras áreas ao redor dela, no H medular lá da medula, partem axônios que formam nos funículos laterais da medula espinhal os tratos espinocerebelares anterior e posterior. O trato espinocerebelar anterior é bilateral, ou seja, cada lado do H medular emite fibras para formar os tratos espinocerebelares anteriores dos dois lados. Isso tudo eu te mostrei com mais calma lá nesse vídeo sobre as vias ascendentes, se você quiser ver depois. Mas a parte que cruza na medula pela comissura branca, depois descruza ao entrar aqui no cerebelo. Já o trato espinocerebelar posterior é mais simples, apresentando só fibras ipsilaterais mesmo em todo o seu trajeto, ou seja, fibras diretas que não cruzam. Por isso, no fim das contas, a informação de um lado do corpo acaba chegando sempre ao mesmo lado do cerebelo. E tem ainda uma terceira via, formada pelo trato cuneo-cerebelar, que tem origem em um núcleo chamado núcleo cuneiforme acessório, dentro aqui daquele tubérculo cuneiforme na região posterior do bulbo. Essas fibras se projetam para trás em direção ao cerebelo, sendo conhecidas como fibras arqueadas externas, em referência às fibras arqueadas internas que a gente vê no estudo do componente epicrítico do sistema somestésico, que são fibras que saem do núcleo grasso e do cuneiforme aqui do lado e fazem assim para frente. Essas são as fibras arqueadas internas. E as fibras arqueadas externas posteriores são essas que vão para o cerebelo. O trato espinocerebelar anterior traz aqui para o cerebelo informações proprioceptivas, principalmente do esqueleto apendicular, que são os membros superiores e inferiores. Já o trato espinocerebelar posterior traz mais informações dos membros inferiores e da metade inferior do tronco, incluindo nisso a cintura pélvica. E por fim, o trato cuneo-cerebelar traz informações da metade superior do tronco, incluindo a cintura escapular e dos membros inferiores. Perceba que existe uma redundância de informações, porque de certa forma o trato espinocerebelar anterior traz informações parecidas com o que os outros dois acabam fazendo. Isso tem dois motivos possíveis. Um deles é que, na verdade, no ser humano, o trato espinocerebelar anterior talvez não seja tão importante quanto em outras espécies, como os gatos, por exemplo, onde foi feita a maioria dos estudos sobre essas vias do cerebelo. E a outra é que também para o cerebelo, quanto mais informações chegando, melhor. Então deve haver mesmo uma redundância de informações em alguns casos como esse.
Sem contar que algumas pessoas defendem que essa via do trato cúneo-cerebelar talvez seja importante para que o cerebelo fique por dentro das informações circulando pelas vias de propriocepção consciente, aquelas do sistema epicrítico que eu comentei que vem aqui para os núcleos gráceis e cuneiformes. E essas informações todas chegam então aqui até o cerebelo pelos pedúnculos cerebelares inferiores, mais uma vez, porque tá tudo vindo lá de baixo, né? Vindo da medula espinhal, vindo aqui do núcleo cuneiforme acessório, então tudo chega por baixo. Pedúnculo cerebelar inferior para entrar no cerebelo. E daí tem início aquela etapa dos circuitos intrínsecos do cerebelo, que é o que a gente vai falar em seguida. Só entenda que chegam aqui informações proprioceptivas também do nervo trigêmeo, trazidas nesse caso excepcionalmente pelos pedúnculos cerebelares superiores, lá de cima, porque são informações que vêm a partir do núcleo mesencefálico do trigêmeo. Acredita-se ainda que algumas fibras dos colículos superiores e dos colículos inferiores façam também esse caminho aqui pelos pedúnculos cerebelares superiores, trazendo nesse caso informações respectivamente sobre as vias visuais e auditivas, no caso colículo superior visual, inferior auditiva, para que o espino cerebelar tenha essas informações também na hora dos seus processamentos ali do circuito intrínseco. Mas o maior volume de fibras aferentes nesse caso realmente são aqui por baixo, até por isso que o nome é espinocerebelo. E após receber então todas essas informações de todos esses lugares diferentes, aqueles múltiplos tipos de neurônios distribuídos pelas 3 camadas do córtex cerebelar vão conversar entre si até chegar em um consenso final. E nesse caso existe uma divisão bem marcada dentro daquelas faixas verticais que eu falei. A região do verme aqui mais medial vai se comunicar com os núcleos fastigiais, que são esses daqui que ficam mais também mediais entre os núcleos profundos do cerebelo. E esses núcleos fastigiais, por sua vez, enviam fibras eferentes excitatórias que saem pelos pedúnculos cerebelares inferiores, só que agora no sentido contrário, né, fibras saindo e não entrando, e vão até os núcleos vestibulares, mais uma vez, e a formação reticular pontobulbar. Então repare que não é só o vestíbulo cerebelo que se comunica com os núcleos vestibulares. O espinocerebelo também, através dos núcleos fastigiais, envia eferentes aos núcleos vestibulares. Nesse caso até tem algumas fibras de Purkinje que atravessam esses núcleos fastigiais sem fazer sinapse e vão direto lá até o tronco encefálico. Mas não são todas, como é no caso do vestíbulo cerebelo. A maioria, na verdade, aqui faz sinapse com os núcleos fastigiais e daí as fibras excitatórias, não inibitórias, dos núcleos fastigiais que vão sair do cerebelo pelo pedúnculo cerebelar inferior e se distribuir ali entre os núcleos vestibulares e os núcleos da formação reticular pontobulbar. Acredita-se que algumas fibras saiam ainda também pelos pedúnculos cerebelares superiores e vão lá de volta até os colículos superiores, no teto do mesencéfalo, de onde partem aquelas fibras dos tratos teto-espinhais que a gente comentou lá no vídeo sobre sistema motor somático. Da mesma forma que aqui da formação reticular pontobulbar sai o trato retículo espinhal e dos núcleos vestibulares o trato vestíbulo espinhal. Então o cerebelo ele faz consultoria para esses todos através aqui dos núcleos fastigiais, sendo a conexão do circuito intrínseco então do verme para os núcleos fastigiais e aí a eferência dos núcleos fastigiais de volta ao tronco encefálico. Já aquela região do paraverme, ou zona intermédia, que seria essa faixa aqui, ó, uma de cada lado, que processa também essas mesmas informações recebidas pelo córtex do verme cerebelar, vindas lá daquelas faixas de fibras dos tratos espinocerebelares, cúneo-cerebelares e tetocerebelares. Esse córtex do paraverme se liga a outros núcleos profundos do cerebelo, que são os núcleos globosos e emboliformes. Aqui no caso essas duas bolinhas mais mediais, os núcleos globosos, e um pouco mais lateral, parecendo um êmbolo, o núcleo emboliforme. Isso você vai encontrar por aí também com outro nome, que é esse nome aqui, ó, núcleos interpostos ou núcleos interpósitos. Por que dessa diferença? Mais uma vez é a coisa dos gatos que eu falei. A maioria dos estudos, principalmente estudos mais antigos sobre o cerebelo e as suas conexões, foram feitos em gatos. E daí nos gatos tem algumas diferenças. Por exemplo, essa distinção entre núcleos globosos e emboliformes. Isso daqui é uma informação da neuroanatomia dos gatos. Nos seres humanos é um pouco diferente. Geralmente ou você tem vários pontinhos misturados aqui, ou então isso aqui tudo é uma coisa só, é um núcleo fundido único. E daí no ser humano o nome mais correto tecnicamente seria núcleos interpostos ou interpósitos. Por isso que eu falei, não tem muito essa distinção entre globoso e emboliforme. Isso é de gato, felino. Gato tem algumas outras diferenças. Tem essa coisa do trato espinocerebelar anterior, que eu falei ser mais relevante.
Tem essa questão aqui da distinção entre núcleos globosos e emboliformes, em vez de ser só uma maçaroca meio uniforme de núcleos interpostos, e tem também uma diferença no núcleo rubro, que eu vou falar daqui a pouco. E daí isso tudo gera muita confusão, porque uma pessoa lê de um jeito em um livro, outra lê de outro jeito em outro livro, mas é porque, na verdade, os autores estão usando referências de estudos diferentes. Uma coisa são os estudos em gatos e outras coisas são os estudos em primatas. Nesse caso, o ser humano sendo mais parecido com os outros primatas mesmo. O gato, ele é diferente, né? O gato, ele tem essa parte de coordenação motora mais afiada. O gato é muito mais ninja do que a gente, né? Imagina as acrobacias que esses felinos fazem aí. Você solta um gato, ele gira no ar e cai de pé, é uma coisa bizarra. A gente não consegue fazer isso. Por isso era de se esperar mesmo que tivesse alguma diferença nesses circuitos aí de coordenação motora dos gatos. Então, muito cuidado com o que você aprende sobre cerebelo, porque na verdade pode ser de cerebelo de gato, não cerebelo de humano. Eu tô te falando essa coisa de núcleo globoso e emboliforme porque você vê muito por aí ainda, muito autor ainda usa esse nome. Mas o mais correto tecnicamente no ser humano é isso aqui, ó, núcleos interpostos ou interpósitos, porque isso aqui é tudo uma maçaroca meio misturada de núcleos que servem o mesmo propósito, que é o que eu vou dizer agora. O importante é saber que esses núcleos interpostos recebe então as informações do córtex cerebelar da região das zonas intermédias ou paraverme, que estaria aqui nessa mesma região, a faixa anatômica é correspondente mesmo, que nem era ali no caso do verme para os núcleos fastigiais, e daí as fibras desses núcleos interpostos partem daqui e se projetam principalmente pelos pedúnculos cerebelares superiores, mais uma vez aqui subindo, para se projetar principalmente para os núcleos rubros lá na frente no tegmento do mesencéfalo, que eu coloquei de amarelo aqui porque eu sou um besta, mas é núcleo rubro, vermelho, a cor é vermelha mesmo. Só tô com preguiça de trocar a cor aqui. Então essas fibras vão lá dos núcleos globosos e emboliformes ou interpostos e fazem sinapse lá nos núcleos rubros do mesencéfalo. Só que os pedúnculos cerebelares superiores, eles têm um cruzamento logo que eles entram aqui nessa região do mesencéfalo. Quando a gente for ver cortes axiais dessa região, você vai ver que tem aqui decussação dos pedúnculos cerebelares superiores. E daí é porque realmente essas fibras dos núcleos interpostos, elas sobem se cruzando aqui, ó, vai de um lado para o outro, faz assim, ó, na hora de subir. Ela atravessa a linha média. E daí chega no núcleo rubro contralateral, núcleo rubro do lado oposto ali no mesencéfalo. Só que aquele trato rubro espinhal que nasce a partir daqui também é cruzado. As fibras saem daqui, se cruzam no tegmento do mesencéfalo e descem cruzadas. Então, mais uma vez, a gente tem uma situação de duplo cruzamento, em que no fim das contas, um lado do cerebelo acaba interferindo aquele mesmo lado do corpo. O cerebelo ele é todo ipsilateral, ele é todo direto, não cruzado. Por causa disso, as vias que são cruzadas acabam sendo duplamente cruzadas, e aí acaba que um lado do cerebelo interfere aquele mesmo lado do corpo. A somatotopia do cerebelo, então, diferente da somatotopia do córtex cerebral lá em cima, é direta. Lá no caso do córtex cerebral é cruzada. Um lado do telencéfalo controla o lado oposto do nosso corpo. Isso é um dado interessante de você entender. E por último sobrou agora o cérebro cerebelo, ou neocerebelo, representado pelas zonas laterais dos hemisférios cerebelares. Zonas laterais dos hemisférios cerebelares, que formam um circuito intrínseco com os núcleos denteados. Daí agora aqui é todo esse restante aqui, ó. Por isso que eu falei, as zonas laterais são muito mais volumosas, nesse corte axial dá para você ver isso. E aí esses córtex aqui das zonas laterais mandam seu circuito intrínseco para os núcleos denteados, que também são bem maiores. São os maiores núcleos profundos do cerebelo, inclusive no ser humano, que é o que nos interessa mais. Essa é sem dúvidas a porção mais complexa do cerebelo, então acho que aí mais 1h30 de aula a gente acaba isso aqui. Não, tô brincando, é realmente a parte mais complexa e com mais detalhes. Só que muito ainda se discute sobre esses detalhes exatos de como ela funciona ou o que exatamente ela faz. Já faz tempo que se sabe que ela ajuda na programação motora de movimentos compostos, ou seja, sequências de movimentos que envolvem contrações musculares que precisam seguir uma ordem e um tempo certo. Tipo você fazer uma dança ou praticar um esporte, coisas assim mais complexas. Acredita-se que o cérebro cerebelo monte a programação dessas sequências de movimentos enquanto o espino-cerebelo, que a gente já viu, faça o monitoramento em tempo real, realizando os ajustes finos necessários para que esse planejamento do cérebro-cerebelo seja executado adequadamente. Do ponto de vista anatômico, sabe-se que as aferências do cérebro-cerebelo vêm de diversas regiões do córtex cerebral.
tem fibras vindo dos lobos frontais, parietais, temporais e occipitais nessa história. Mas em nenhum caso as fibras do córtex cerebral vêm aqui direto até o cerebelo. Ninguém sabe bem o porquê disso, mas é fato que existem relés de informação, que é uma palavra muito feia em português, né? Relé, coisa estranha, parece Pelé. Em inglês é mais legal, relays. Então esses relays de comunicação entre o córtex cerebral lá em cima e o córtex cerebelar aqui embaixo são principalmente três. Em primeiro lugar temos os núcleos pontinos, que são uma série de aglomerados de corpos de neurônios aqui nessa parte do corpo da ponte, cuja principal função é essa daí, fazer o meio termo de comunicação entre o córtex cerebral e o cerebelo. Eles existem basicamente para fazer essa conexão, formando então as famosas vias córtico-ponto-cerebelares. As fibras estão vindo lá de cima, de várias áreas do córtex cerebral, fazem sinapse aqui nesses múltiplos núcleos pontinos, e daí os núcleos pontinos emitem suas fibras que contornam a ponte. Aqui eu tinha representado algumas em branco, mas é tudo aqui, ó, que forma aquelas fibras transversas da ponte, é justamente isso daqui, que são as fibras dos núcleos pontinos que formam os pedúnculos cerebelares médios, que estão aqui na mesma altura da ponte indo para o cerebelo. São fibras que contornam a ponte e entram no cerebelo aqui meio paralelamente. E são todas fibras contralaterais, ou seja, os núcleos pontinos de um lado cruzam e vão para o cerebelo do outro lado. E aí os desse lado aqui cruzam e vão lá para o outro lado. Então tem um ponto de cruzamento aqui na parte anterior da ponte, uma comissura no caso dessas fibras aqui. E esse representa o maior volume de informações que chegam até o cerebelo, para você ver que o córtex cerebral realmente tem muita coisa para passar aqui para o cerebelo. Essas fibras aqui do trato córtico-ponto-cerebelar, formando o pedúnculo cerebelar médio, são a parte mais volumosa daquelas fibras que chegam no cerebelo. E repare que, como a gente já viu, o pedúnculo cerebelar superior tem fibras chegando e fibras saindo, principalmente fibras saindo do cerebelo. Daqui a pouco eu ainda vou comentar mais algumas fibras que saem por aqui. O pedúnculo cerebelar inferior tem principalmente fibras chegando, mas também algumas fibras saindo, enquanto o pedúnculo cerebelar médio tem basicamente, essencialmente, só fibras chegando, só fibras aferentes. Muito embora ele seja o maior dos três, ele serve só para aferência. O que faz sentido, porque eu já te falei várias vezes que a aferência é muito maior do que a eferência cerebelar. Então tudo se encaixa, né? Tudo faz sentido. Existe também uma outra região muito importante nessa história, além desse relay aqui dos núcleos pontinos, que são os núcleos olivares inferiores, localizados na porção lateral do bulbo, dentro daquela estrutura que parece uma azeitona e por isso recebe o nome de oliva. Os núcleos olivares inferiores recebem tanto fibras daqueles tratos espinocerebelares e cunocerebelares, que vão até o espinocerebelo, quanto também fibras vindas do córtex cerebral, que mais uma vez passam aqui por esse relay antes de ir para o cérebro-cerebelo, formando nesse caso as vias córtico-olivo-cerebelares, e tem as vias espino-olivo-cerebelares. Acredita-se que esses núcleos olivares inferiores sejam o grande relay de integração das informações entre o espinocerebelo e o cérebro-cerebelo, muito embora fique fora do cerebelo. Além de permitir também que o córtex cerebral interfira de alguma forma sobre o espinocerebelo, podendo emitir uma opinião, por assim dizer, sobre esses ajustes finos sendo feitos a cada momento pelo espinocerebelo, como eu já te falei. Então esse daqui é o ponto de integração entre o córtex cerebral lá em cima, o espinocerebelo e o cérebro-cerebelo. E outro dado importante é que justamente aqui desses núcleos olivares inferiores que partem aquelas fibras trepadeiras que eu te mostrei no último vídeo, que são fibras com interferência direta sobre as células de Purkinje do córtex cerebelar. E nesse caso elas vão daqui tanto para o córtex cerebelar do espinocerebelo, incluindo verme para verme, quanto também do cérebro-cerebelo. Elas vão para todo o córtex cerebelar, só não tanto para o lóbulo flóculo nodular. E passam também pelos núcleos profundos do cerebelo, como eu tinha te mostrado, e regulam a porcaria toda aqui. Elas têm uma interferência muito grande, elas chegam na voadora, assim, chegam arregaçando tudo com uma informação excitatória muito intensa que vai direto para as células de Purkinje. Então você vê como que esse relay aqui é um relay muito importante, muito definidor, assim, para dar um feedback do que está acontecendo, integrando as informações corticais lá de cima, espinhais lá embaixo e todo esse processamento que está acontecendo no cerebelo. Essa é a grande importância desses núcleos olivares inferiores, integrar o trato córtico-olivo-cerebelar
com espino-olivo-cerebelar, permitindo assim um casamento entre espino-cerebelo e cérebro-cerebelo em termos de comunicação. Isso aqui parece aqueles quadros de professor maluco que vai rabiscando um monte de coisa, né? É porque não é muito simples mesmo, não. Espero que esteja ficando claro, esteja dando para entender isso aqui. E por último, porque eu falei que tinham 3 relays de informação entre o córtex cerebral e o cerebelo, teve então os núcleos pontinos, o núcleo olivar inferior, e daí agora o terceiro é, mais uma vez, a nossa querida formação reticular, principalmente o componente ponto-bulbar da formação reticular, que entra também nessa história. Existem fibras principalmente das áreas somatomotoras primárias, ou seja, M1 e S1 lá do córtex cerebral, que formam as vias córtico-retículo-cerebelares. São vias um pouco mais antigas filogeneticamente, como tudo que envolve a formação reticular, ela também é uma estrutura mais antiga evolutivamente. E esses neurônios da formação reticular são então usados nesse caso como, mais uma vez, o relay de comunicação entre o córtex cerebral e o cérebro-cerebelo. Esses são os 3 relays então, núcleos pontinos, núcleos olivares inferiores, núcleos da formação reticular, ponto bulbar. Mais uma vez estou deixando aqui que nem quadro de professor maluco. Bom, mas essas então são as vias de aferência do cérebro-cerebelo, representado pelas zonas laterais dos hemisférios cerebelares. E essas zonas laterais, como eu já te disse, enviam então seus consensos para os núcleos denteados, esses núcleos maiores e mais laterais aqui dos núcleos profundos do cerebelo. E eles, por sua vez, projetam seus axônios pelos pedúnculos cerebelares superiores, mais uma vez subindo aqui em direção ao mesencéfalo, e mais uma vez cruzando naquela decussação dos pedúnculos cerebelares superiores, aqui no andar inferior do mesencéfalo, para ir até os tálamos contralaterais, na região dos núcleos ventrolaterais do tálamo, abreviados como núcleos VL. Mais uma vez acontece um duplo cruzamento, porque o núcleo denteado de um lado se comunica então com o tálamo contralateral, o tálamo se comunica com o mesmo lado do córtex cerebral lá em cima, como a gente ainda vai falar quando for discutir o tálamo. Só que daí essa informação, que vai principalmente para a área motora primária, para M1, lá no córtex cerebral do lobo frontal, ou do lobo central, se você preferir, vai acabar influenciando a atividade dos tratos córtico-espinhais, que, como você deve saber, são cruzados. Então a regra se mantém em todas as divisões funcionais do cerebelo. Cada lado do cerebelo controla o mesmo lado do corpo, ou em outras palavras, as funções do cerebelo são todas ipsilaterais. Você vai encontrar por aí autor falando que os núcleos denteados se ligam também com os núcleos rubros do mesencéfalo, o que é uma informação um pouco controversa, mais uma vez por causa daquela coisa do gato que eu falei. Parece que no gato o núcleo rubro é muito importante, o núcleo rubro coordena um monte de coisa, aquelas manobras ninja dos gatos assim, ao que tudo indica são façanhas, por assim dizer, do trato rubro-espinhal. No ser humano não é bem assim, o núcleo rubro não é tão importante porque a gente não faz tanta coisa bizarra em termos de coordenação motora, né? Então o que os estudos mais recentes sugerem é que o núcleo rubro na verdade seja coordenado em seres humanos, nesse caso aqui do cerebelo, pelos núcleos interpostos, como eu falei, do espino-cerebelo, para fazer um ajuste em tempo real dos movimentos sendo executados, como é o caso também dos núcleos fastigiais, é o papel do espino-cerebelo. Ajuste em tempo real dos nossos movimentos. Enquanto o cérebro-cerebelo estaria mais focado em realmente se comunicar com o tálamo e do lá para o córtex cerebral. Não tem muito, ao que tudo indica, comunicações muito relevantes com o núcleo rubro, nesse caso, porque na gente, no ser humano, o núcleo rubro não é tão importante. Mas você vai ver autores de bons livros aí citando essa via do cérebro-cerebelo para o núcleo rubro, por causa disso que eu falei, estudos em gatos, que são estudos mais tradicionais sobre isso aqui. Então aí vai depender do que seu professor usa como referência bibliográfica, mas para o seu conhecimento mesmo, entenda isso daqui. A principal via em ser humano do cérebro-cerebelo é dos núcleos denteados para o núcleo ventrolateral do tálamo, que de lá vai para o córtex cerebral. Mas o cérebro-cerebelo vai muito além dessa coordenação motora, né? Cada vez mais tem surgido evidências que essa comunicação aqui, dos núcleos denteados com o tálamo e daí do tálamo para o córtex cerebral, influenciem em outros aspectos do funcionamento cerebral, coisas muito mais complexas, desde coisas como raciocínio e aprendizado até campos subjetivos das emoções e sentimentos. E coisas bem complexas mesmo, como fluidez de raciocínio, como se fossem assim, os ajustes finos do processo de pensamento abstrato.
E por isso não é pouca coisa dizer que o núcleo denteado no ser humano se foca só em comunicar com o tálamo. Não, isso é muita coisa. O núcleo rubro é que é o pequeno nessa história. Então não é que você está esquecendo de dizer a parte do núcleo rubro. Não, o núcleo rubro é importante em gato, né? É uma coisa um pouco diferente. Na gente, o núcleo denteado é sim muito grande, muito importante, mas ao que tudo indica, ele é dedicado a enviar informações que vão lá para o córtex cerebral através do tálamo, para coordenar essas funções complexas, abstratas da nossa cognição, que daí essas sim são muito mais sofisticadas do que a dos gatos. O gato consegue fazer as manobras ninja lá dele, mas ele não consegue aprender cálculo e nem fazer um poema. O que vale mais a pena? Daí, sei lá, isso aí você decide o que você acha que vale mais a pena. Sair rodopiando no ar ou poder fazer um poema? Então isso tudo aqui é algo que tem muita coisa ainda a se descobrir, a se estudar, porque são processos cognitivos complexos, não é uma coisa muito simples e ainda não se sabe tão bem como funciona exatamente. Os fatos já bem conhecidos são esses que eu te apresentei ao longo desse vídeo. Espero então que tenha te ajudado, apesar de ser um assunto que eu sei que é assim meio complexo, no começo muita gente tem dificuldade de entender, mas se precisar assiste aí de novo o vídeo, manda pergunta aí, qualquer coisa eu esclareço dúvidas específicas se você precisar. Então era isso, um abraço e até o próximo vídeo.